2h50, nós estamos de volta e vamos falar sobre o tema aqui das lojas físicas, né? Após o varejo brasileiro passar por um 2022 turbulento e permanecer praticamente estagnado em 2023, a expectativa não é tão otimista para o setor em 2024, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Apesar da explosão do e-commerce, especialistas no varejo destacam a importância da loja física. Além disso, o uso da inteligência artificial para ajudar na otimização de processos dentro da loja. Vamos conversar sobre o assunto com o especialista em varejo, professor e sócio fundador da Amit, Antônio Sá. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Maísa. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, obviamente que a gente está falando aqui de algo que nos últimos anos deu assim uma sacudida, né, com as restrições da pandemia, com a necessidade de se implementar um modelo de negócios que pudesse tirar do sufoco, né, muitas dessas empresas. Mas aí eu queria que o senhor dissesse aqui para a gente, no seu entendimento, qual é o grande diferencial da loja física em relação ao e-commerce hoje. Perfeito, Maísa. Primeiro, acho que é importante falar que o e-commerce ele surge de uma forma a quase que revolucionar o mercado, trazer uma forma muito diferente de acesso do consumidor que ele precisava, num tablet, no seu computador, num aplicativo. E também muito alavancado por investimentos, ou seja, trouxe uma pressão sobre o varejo muito grande, varejo físico, né, que tem todos os custos importantes para fazer sua operação no dia a dia. Então, por muito tempo se achou, inclusive com o advento da pandemia, aí, que a loja física iria morrer. Não é isso que a gente vê e nem é isso que a gente vai ver, porque já estamos acompanhando uma reafirmação do ponto da loja física, como um momento de conexão com o consumidor, de trazer uma experiência de compra diferente. E hoje não se fala, na verdade, de um contra o outro, se fala, na verdade, de uma integração que já está acontecendo, onde o consumidor ele pode comprar no e-commerce e receber na loja, pode comprar na loja e receber em casa, pode comprar em casa e buscar. Enfim, ele tem N formatos diferentes em que ele pode se relacionar com o varejo. Eu acho que o ponto importante é que a loja física ela ressurge como local de experiência para o consumidor, como local daquela última perna que está próximo do consumidor e, portanto, é mais barato servi-lo, né? E também, ou seja, é um local onde o consumidor descobre coisas novas e tem uma relação humana com alguém. Então, isso faz muita diferença, a loja física se reinventando e reafirmando seu papel importante no comércio e na solução do que o cliente precisa. O senhor falou aí sobre dois pontos, né, que eu entendo como sendo parte dessa experiência, né? Porque virou até uma modinha falar da experiência, né, do consumidor com o produto, na loja, enfim. Mas às vezes eu percebo que não tem tem muita experiência não, né? Você falou descobrir novas coisas e o contato com o humano, né? Então, no seu entendimento, de fato, tem se proporcionado aí uma boa experiência ao cliente nas lojas? O que a gente, muito bem colocado isso, Maída, porque o que a gente tem reafirmado nos últimos 2, 3 anos, o que aconteceu? Com a pandemia, toda a questão de ter colaboradores para servir ao cliente, ter uma loja com produtos disponíveis. A gente teve muita ruptura de produtos, ou seja, a falta de produtos por ocasião de um descompasso no abastecimento global. Isso impactou demais o abastecimento de lojas. Então, assim, a gente teve uma série de coisas que tornou o básico para o consumidor, passou a faltar o básico para o consumidor. Se a gente pensar no cliente, ele quer uma loja ao máximo próximo da sua casa, limpa, com o produto que ele quer, ser bem tratado no preço justo. Então, esse básico não estava acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, a gente fala muito desse back to basics, né, de volta ao básico. E é como você falou, quando a gente fala em experiência, a gente nem está falando de uma experiência fantástica, né, nada tão diferente. Se a gente conseguir oferecer de forma muito assertiva o que o cliente quer, no preço que ele quer, no momento que ele quer, já é exatamente um grande passo. Tá? Então, precisa ser feito esse básico, porque muitas vezes as empresas estão pensando em tecnologias
que para reinventar, para tornar até uma experiência pirotécnica para o consumidor, e não está oferecendo aquilo que resolve a vida dele no dia a dia, né? Uhum. E para a gente concluir, o uso da inteligência artificial também virou, né, todo mundo, como é que eu faço e tal. Como é que o senhor acha que, de fato, está dando certo o uso dessa inteligência artificial nas lojas físicas? Perfeito. Acho que a diferença de outras coisas que apareceram, como o metaverso, que a gente ouviu falar há algum tempo atrás, agora é o metaverso e ninguém sabia como aplicar. A gente está, sim, de frente de uma tecnologia que vai catapultar todos os setores, né, que vai levar a inovações e avanços em todos os setores, que vai ser um aprendizado que ele precisa. Então, quem não está olhando para isso precisa olhar, acho que em primeiro lugar, porque não é um modismo. Ele foi possibilitado pelo avanço da tecnologia, e o varejista ele vai começar a olhar para isso, atendendo até aquele básico que a gente falou, em coisas muito triviais, como otimizar estoque, como atender melhor o consumidor através de um chatbot, através de uma inteligência que já consiga dar uma pronta resposta para ele, como melhorar a sua logística. Então, existe N formatos, formas de utilizar a inteligência artificial. O desenvolvimento disso está sendo de forma muito rápida e intensa, e o varejista, nesse momento, ele precisa fazer boas escolhas, né? Quais são as suas principais dores, quais são aquelas que realmente vai levar a uma experiência melhor para o consumidor, e começar a utilização dessas ferramentas, que não é uma apenas, são milhares, que ele pode utilizar para detectar fraudes, como análise preditiva de consumo, por exemplo, até ajudá-lo na precificação de produtos. Então, se a gente for listar aqui, existem umas dezenas de opções em que ele pode utilizar a inteligência a seu favor. Sem dúvida. Muito obrigada, então, por estar conosco, por trazer essas orientações, e até uma próxima. Obrigado mesmo. Boa tarde a todos. Nós conversamos com o professor, sócio fundador da AMIT, especialista em varejo, Antônio Sá.